Eu ainda posso lembrar o momento em que tudo mudou para mim. Era um dia comum, daqueles que você só quer que acabem logo. Estava no meio da correria da cidade, apenas mais um rosto entre muitos, alguém tentando encontrar um propósito em meio a uma rotina tediosa. Mas foi quando olhei para ele, para Davi, que tudo parou. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio, respeitando a força do magnetismo que nos uniu. Eu tinha uma entrevista de trabalho naquele dia. Sabe como é, algo rotineiro, algo que eu já estava acostumado. Nada especial, eu pensava. Mas ao entrar na sala, senti uma eletricidade inexplicável no ar. Ele estava ali, atrás de uma mesa, observando-me com um olhar firme, um olhar que parecia enxergar muito além do que eu mostrava. Seu nome era Davi. Ele tinha uma presença que dominava o ambiente, um sorriso contido e misterioso. E, por algum motivo, algo dentro de mim dizia que aquele homem mudaria a minha vida de maneiras que eu nem imaginava. A entrevista começou como qualquer outra. Ele me fazia perguntas, eu respondia. Mas, aos poucos, fui notando seu olhar em mim, como se ele estivesse me analisando de um jeito que nunca senti antes. A cada palavra minha, ele parecia mais interessado, mais atento. Eu tentava desviar o olhar, mas me sentia puxado de volta. O jeito dele, firme, controlado, mas com uma intensidade contida, mexia comigo, fazia meu coração bater mais rápido. Para minha surpresa, ele me convidou para um jantar. Disse que queria conversar mais sobre o trabalho, mas logo ficou claro que aquilo não tinha nada a ver com negócios. Senti uma onda de excitação e nervosismo. Eu sabia que ele estava além de qualquer pessoa que eu já tivesse conhecido, alguém que inspirava admiração e respeito, mas também despertava curiosidade e, bem no fundo, um tipo de atração que eu mal conseguia descrever. Naquela noite, no restaurante, ele era ainda mais magnético. Cada palavra que dizia, cada sorriso, cada pausa, parecia ensaiada para me cativar. Eu estava preso em um jogo de olhares e sorrisos sutis, trocados quase como segredos. Ele elogiava minha coragem, meu jeito ambicioso. E então, num momento de total surpresa, ele segurou minha mão, e foi como se uma corrente elétrica passasse entre nós. Meu coração disparou, e eu sabia que, dali em diante, as coisas mudariam. Eu nunca fui alguém que se deixa levar facilmente, mas Davi tinha uma calma irresistível. Quando ele tocou minha mão, senti uma onda de sensações que eu não sabia que estavam ali, como se ele despertasse algo adormecido em mim. Eu me vi querendo mais, querendo arriscar, querendo entender o que estava por trás daquele homem tão seguro e ao mesmo tempo tão misterioso. A partir desse encontro, nossos momentos juntos se tornaram cada vez mais intensos. Saíamos em segredo, nos encontrávamos em lugares discretos, como se quiséssemos guardar o que tínhamos só para nós. Cada encontro era único, cheio de risos, toques sutis, e conversas que iam além do superficial. Ele me levava a lugares novos, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Davi fazia o simples parecer extraordinário. Ele me incentivava a explorar, a me abrir, a experimentar um mundo que eu jamais havia imaginado. Mas, com o tempo, comecei a perceber que não seria fácil. Ele era uma pessoa profunda, e com essa profundidade vinham camadas de complexidade e, às vezes, escuridão. Havia segredos nele que ele não compartilhava, e isso me deixava dividido. Ao mesmo tempo em que eu me sentia atraído por ele, sentia medo de me perder nesse mundo desconhecido, cheio de mistérios que ele trazia consigo. Eu queria saber mais sobre ele, queria entender o que o tornava tão único, mas ele parecia sempre manter uma distância segura, uma barreira que eu não conseguia ultrapassar. Em uma dessas noites, depois de mais um encontro intenso, decidi confrontá-lo. Perguntei sobre seu passado, sobre essas partes de si que ele mantinha tão ocultas. Ele hesitou, desviou o olhar,
mas então, finalmente, abriu-se um pouco. Contou sobre as lutas que havia enfrentado, sobre as dores que o tornaram quem ele era. Eu percebi que ele também tinha suas inseguranças, suas cicatrizes. E foi nesse momento de vulnerabilidade que nosso laço se fortaleceu. Eu senti que estava finalmente entendendo Davi, não só como alguém misterioso e sedutor, mas como uma pessoa real, com medos, defeitos e fraquezas. Porém, mesmo depois dessa conversa, as coisas não foram simples. Nossa relação continuou cheia de altos e baixos, encontros intensos seguidos de momentos de incerteza. Havia um lado dele que me fazia questionar se eu conseguiria me adaptar ao seu ritmo, se eu realmente poderia ser a pessoa para ele. Às vezes, me sentia atraído como uma mariposa pela luz, mas temia que aquela luz pudesse me consumir. Certa vez, depois de um desses momentos de dúvida, ele me chamou para passar o final de semana em uma casa isolada, longe de tudo e de todos. Foi ali que passamos um dos dias mais intensos que já tive, apenas nós dois, conversando sobre nossos sonhos, sobre o que esperávamos da vida. Ele parecia relaxado, diferente, como se aquele lugar nos desse a liberdade de sermos apenas nós, sem as barreiras e pressões do mundo lá fora. E foi naquela noite, sob as estrelas, que percebi o quanto ele significava para mim. Era mais do que uma atração física ou uma curiosidade sobre o desconhecido, era amor, uma conexão profunda e real. Aos poucos, percebi que nosso relacionamento não seria uma história de conto de fadas. Ele era intenso, sim, mas também estava disposto a me entender, a me deixar entrar em seu mundo aos poucos. E eu também precisava aprender a aceitá-lo por inteiro, com suas nuances, com suas complexidades. No final, compreendi que o verdadeiro amor é construído assim, com paciência, com coragem e com a capacidade de ver além das aparências. Ele me mostrou que a verdadeira conexão é quando você enxerga a outra pessoa com seus defeitos e qualidades, quando você encara o desconhecido sem medo de se perder. Davi me ensinou que o amor pode ser ao mesmo tempo desafiador e maravilhoso, que amar é aceitar o outro, mesmo quando ele nos tira do nosso equilíbrio. Naquele último encontro, ao segurar minha mão novamente, senti uma paz que nunca havia sentido antes. Eu sabia que, independentemente dos caminhos que a vida nos levasse, ele sempre seria uma parte de mim. Havia algo entre nós que o tempo não apagaria, uma história que viveria para sempre dentro de mim. Se você ficou até aqui, eu quero agradecer muito. Se gostou dessa história de drama e suspense, deixe seu like e se inscreva no canal. E claro, temos outro vídeo super interessante que está aparecendo na tela agora, então não perca e vá assistir. Até a próxima!